Olá você que me acompanha aqui nessa série de vídeos sobre questões tributárias. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre possibilidade de redução da mordida do leão nos resultados da companhia. Falamos através de incentivos fiscais que estão disponíveis para toda pessoa jurídica, que são os incentivos da chamada Lei do Bem e também dos incentivos com participação em projetos aprovados pela Lei do Audiovisual, da Lei Rouanet. Hoje eu queria falar com vocês sobre juros sobre capital próprio, também conhecido como JCP. É uma modalidade de pagamento de lucros aos sócios e acionistas de uma determinada companhia, mas com uma despesa financeira dedutível, ou seja, reduz a base de cálculo da contribuição social e do imposto de renda. Esse é um benefício que existe desde 95, foi aprovado pela Lei 9249, é regulado pelo artigo 9º dessa lei, e ele tem um pouquinho de história, porque até aquele ano o Brasil vivia sobre uma forte inflação. E essa inflação causava um desequilíbrio muito grande na conta das empresas, e elas tinham a autorização legal de reconhecer essas perdas de seus ativos e passivos expostos à inflação através de um mecanismo chamado correção monetária de balanço. Então, as empresas que tinham um patrimônio líquido maior do que um ativo permanente, elas tinham uma despesa de correção monetária. E aquelas empresas que estavam ao contrário, que tinha lá um ativo permanente maior do que seu patrimônio líquido, elas geravam uma coisa chamada lucro inflacionário. Acontece que, em 1995, esse mecanismo foi encerrado pela Lei 9249, não se permite mais fazer correção monetária de balanço, mas a inflação continua existindo. Hoje, num índice muito menor, mas existe inflação até hoje. Então, como uma forma de minimizar as perdas das empresas, criou-se esse mecanismo. Como é que funciona isso? Ele é limitado à variação da TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, que é administrada pelo governo federal. Então, até o limite dessa TJLP no ano, você pode calcular em cima do seu patrimônio líquido, tem alguns ajustes para serem feitos no patrimônio líquido, e você calcula por esse índice da TJLP e você vai chegar a um determinado número. Esse número você vai submeter a outro limite, que é 50% do lucro que você teve no próprio exercício ou 50% dos lucros acumulados, dos dois o maior. Esse valor você pode pagar para o seu acionista, para o seu controlador, tratá-lo como uma despesa financeira. Então ele não sai como os dividendos, por exemplo. Os dividendos eles são contabilizados contra a conta de lucros acumulados dentro do patrimônio líquido, e já a despesa financeira não, sai de uma linha de despesa mesmo e reduz a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Qual é o grande ganho disso? Eu tenho, de um lado, uma redução de uma base tributária, e do outro lado, se eu tenho uma pessoa jurídica do outro lado, ele vai ser tributado por essa pessoa jurídica. Mas nos casos, por exemplo, das holdings que controlam outras empresas, essas holdings elas recebem o seu lucro através de equivalência patrimonial que não é tributável. Então, muitas delas ou têm um resultado muito pequeno, um resultante de aplicações financeiras, ou então até mesmo têm prejuízos do ponto de vista fiscal. Então, para essas empresas é um negócio muito interessante. Você reduz a base de cálculo de um lado, então você reduz e economiza aí 34% de imposto para as pessoas jurídicas não financeiras e 45% para as instituições financeiras, e do outro lado você tem uma tributação zero. No caso da empresa de prejuízo fiscal, ou então, se ela for controlada por uma pessoa física, você tem uma redução de 34% para 15%, que é a alíquota que esse juros sobre capital próprio é tributado para quem recebe. No caso de uma pessoa física, ele entra com uma tributação exclusiva de fonte, ou seja, é uma tributação que não se mistura com os demais rendas, com as demais rendas que essa pessoa física tem. Então, ela acaba tendo uma tributação final também de 15%. Então, quando você tem um cenário desse tipo, de uma empresa lucrativa pagando imposto com uma que vai receber do outro lado, pagando menos imposto ou então nenhum imposto,
é um planejamento muito interessante. Por exemplo, os bancos. Os bancos é o que mais usam esse tipo de mecanismo. Por quê? Porque o banco ele tem uma taxa maior do que o resto do mercado. E a maioria dos bancos eles são controlados por uma holding. Então, a holding não financeira ela tem uma tributação combinada de imposto de renda e contribuição social igual a 34%, enquanto os bancos têm a mesma tributação combinada de imposto de renda e contribuição social, mas por uma alíquota de 45%. Então, é um ganho bastante significativo quando você faz esse tipo de transferência, mesmo considerando que quando você faz essa transferência para uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica vai pagar PIS e COFINS em cima desse valor também. Então, quando você tem aí uma situação de uma pessoa física do outro lado, aí é ótimo, porque não tem PIS, não tem COFINS, e você consegue efetivamente reduzir uma carga tributária de 34% ou de 45% para apenas 15%. Quem foi muito beneficiado com esse mecanismo também são as empresas que são controladoras, as empresas estrangeiras, que são controladoras de empresas no Brasil. Porque quando você faz esse tipo de pagamento desses juros sobre capital próprio para uma empresa estrangeira, ela não é tributada aqui no Brasil. Ela não tem a tributação com base no lucro real. Ela vai ter também a tributação de fonte de 15%, mas vai parar nisso. Então você consegue também trocar aí 34% de tributação de um lado por 15% do outro. Então é um mecanismo bastante interessante. A própria CVM depois melhorou um pouco mais a coisa, porque você pode tratá-lo como despesa financeira para fins de contabilidade, mas você pode tratá-lo como distribuição de dividendos para fins de demonstração financeira. Então, nesse caso aí, você acaba tendo uma taxa efetiva de imposto bem reduzida, porque você vai apresentar um lucro igual ao que você teria. A linha da JCP vai estar após a linha de imposto de renda e contribuição social, vai estar na mesma linha que estaria os dividendos ou a distribuição dos lucros, e com isso aí você consegue ter uma taxa efetiva de imposto muito menor do que você teria se você tivesse demonstrado como uma despesa. Então, é algo muito interessante, algo que você deve levar em consideração quando estiver aí fazendo seus planejamentos para o final do ano. Esses dividendos, esse JCP, ela pode ser imputada também como um dividendo mínimo obrigatório, então você pode utilizá-la para remunerar o seu acionista também como dividendos, e ela consegue te dar aí esse diferencial de ser tratada como uma despesa dedutível para fins de imposto de renda e da contribuição social. É bom ir aproveitando isso, porque toda vez que tem aí uma alteração na legislação tributária, uma das coisas que primeiro se procura querer cortar é exatamente esse benefício. Já mais de uma vez isso foi aventado em algumas alterações na legislação tributária, mas não aconteceu. E eu acho também que o dia que acontecer, se a gente continuar tendo aí uma inflação, por mínima que seja, isso pode gerar alguma disputa judicial pela não possibilidade de se reconhecer a perda que ativos e passivos têm em relação à inflação. Bom, mas isso é uma conversa para outro vídeo, porque é um assunto um pouco mais complexo. É isso aí que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima. E qualquer dúvida, continua aqui o meu e-mail aqui embaixo, vai aparecer embaixo na tela, e vocês podem me escrever, fiquem à vontade para perguntar aquilo que vocês quiserem, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.